No dia 14 de março de 2026, recentemente, faleceu o filósofo Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, considerado o último grande filósofo da modernidade, descendente da escola de Frankfurt, foi um assíduo defensor da teoria crítica e um assíduo combatente contra o autoritarismo, lutando em seus escritos e em sua produção intelectual com muita ênfase em benefício da democracia e da participação efetivamente democrática por meio da ação comunicativa, da racionalidade. No ano de 2005, eu tive a oportunidade de concluir a minha pesquisa de mestrado, cuja dissertação pela PUC Rio Grande do Sul se deu com base em e ênfase em uma obra peculiar de Habermas que chama-se Direito e Democracia entre Facticidade e Validade. São esses dois volumes nessa versão que eu tenho de tradução da Tempo Brasileira, Direito e Democracia entre Facticidade e Validade, obra primordial na qual Habermas analisa justamente qual é o papel, ou qual deveria ser o papel do direito, da constituição das leis para a garantia da democracia. A partir desta tese, eu desenvolvi a minha dissertação com ênfase na perspectiva dos direitos humanos e da democracia a partir de Jürgen Habermas. Esta obra do Habermas, Direito e Democracia, é onde ele pretende conciliar a soberania popular com a ideia de um Estado democrático de direito. Nesta obra ele afirma que, abre aspas, só são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento na qualidade de participante de discursos racionais. Fecha aspas. Quer dizer, a validade de uma norma, de uma regra jurídica, ela depende da possibilidade de que todos os que sofrerão as consequências dessa norma, dessa lei, pudessem participar dela e aferir o seu assentimento, compreendendo esta norma e não apenas validando uma norma. Quer dizer, o sujeito, o cidadão, ele deve se sentir autor e destinatário da lei a qual ele subscreve e a qual ele legitima dentro do âmbito democrático. É isso que daria para Habermas validade para a lei. Quer dizer, Habermas defende que uma lei não é legítima apenas porque foi votada ou porque existe um castigo, um fato, uma penalidade. Mas a lei é legítima porque ela passou pelo crivo da discussão pública, onde todos os afetados tiveram voz. Obviamente, Habermas não está defendendo aqui a possibilidade de uma democracia direta, os moldes primordiais da participação pública, em que todos os cidadãos tinham direito à voz pública e à participação. Isso é impossível, inclusive por uma questão física. Mas mesmo por meio da democracia representativa, nós, né, ou o cidadão, as pessoas, o público deveria se sentir autor e destinatário daquela lei, ou seja, deveria se reconhecer participante daquela discussão. Ocorre que quando os representantes políticos, né, a representação democrática, aqueles que constituem as leis de forma prática, acabam manipulando o discurso e impossibilitando que as pessoas para as quais a lei se destina se identifiquem também como autoras dessa lei, ou seja, quando é impossível que a pessoa compreenda a lei a qual ela subscreve, a lei da qual ela participa e que foi votada e aprovada, não ocorre aí uma legitimidade da lei. Peguemos um exemplo bastante simples. Imaginemos que ao projetar um software, por exemplo, ao projetar
um prédio ou uma máquina, nós temos lá normas técnicas e de segurança que não podem ser arbitrárias. Elas precisam, essas normas técnicas e de segurança, elas precisam de uma validade intersubjetiva. Ou seja, se a norma ignora o usuário final, aquele que é atingido, ela falha na sua legitimidade democrática, porque ela carece de que a pessoa, o destinatário final, que vai usar aquele software, aquela máquina, aquele prédio, ele precise compreender qual é o sentido e quais são as implicações relacionadas àquele produto que ele está utilizando. A mesma lógica pode ser utilizada na perspectiva das leis, conforme a questão apresentada por Habermas. Quer dizer, corre-se o risco de ter um erro estratégico ao se estudar Habermas, que é o erro estratégico de apresentar Habermas como sendo um idealista ingênuo. Habermas não se pretendia, em nenhum momento pode ser aferido isso das suas obras, como sendo um idealista ingênuo, partindo do pressuposto de que nós viveríamos um mundo ideal. Ele não diz que todos vão concordar com a norma, com a lei. Não se trata de um consenso universal, mas de uma possibilidade de legitimidade, de entendimento. Nós podemos ter um entendimento comum sem que haja um consenso, uma concordância comum. Quer dizer, é possível permanecer na diferença, mas produzir o entendimento comum. Então, Habermas não diz que todos devem ou vão concordar, mas que o processo de criação da lei deve permitir que todos possam concordar, que todos possam compreender o teor daquela lei. Por isso que os conceitos como o conceito de agir comunicativo e o conceito de esfera pública são conceitos ricos para a teoria de Habermas, porque por meio desses conceitos ele resume basicamente como que o direito serve de trilha para que a comunicação não seja apenas um barulho, mas gere decisões coletivas. Logo, quando nós vemos hoje, né, na atualidade, muito barulho, interpretações equivocadas, falta de entendimento sobre as leis que são produzidas no âmbito legislativo, percebemos aí que não há um agir comunicativo, embora haja o processamento de informação, mas não há o entendimento da informação, portanto, não há a produção do conhecimento, e, por conseguinte, a esfera pública fica prejudicada, ela se deslegitima. Quer dizer, as pessoas debatem ou se abatem pensando discutir a lei, discutir a esfera pública, mas, na verdade, isso não ocorre, porque elas estão carentes dos requisitos necessários para que o agir seja de fato comunicativo dentro da esfera pública e que, portanto, possa possibilitar o entendimento adequado. Quer dizer, a Habermas nos diz que uma regra só vale de verdade se quem vai sofrer as consequências dela puder discutir e concordar com ela. Não é sobre quem manda mais, é sobre quem argumenta melhor no espaço público. E o argumento carece de racionalidade, carece de entendimento. Quando aquilo que se apresenta, a fala que se apresenta, se dá baseada apenas em paixões humanas, em ideologias extremadas, em mentiras, em fake news, em deturpações da realidade, não se tem um argumento, se tem um amontoado de falas que não possibilitam o agir comunicativo e não possibilitam o espaço público. Quer dizer, a esfera pública, o espaço público, se torna um mero amontoado de espaços individuais e individualistas, cada um tentando impor a sua maneira
a prevalência daquilo que ele acredita entender. Portanto, se uma lei, uma norma técnica no trabalho da gente, né, em nível macro, nacional, até uma lei, uma norma no trabalho, no pequeno grupo familiar, na sociedade, exclui as pessoas do diálogo, né, as pessoas que são afetadas por aquela norma, exclui essas pessoas do diálogo, ela perde a sua autoridade moral, vai dizer Habermas. Ela perde a autoridade moral, portanto, perde a própria legitimação enquanto lei. Obviamente, isso aqui é apenas um standard, apenas uma breve colocação, uma breve ideia sobre a complexa teoria do Habermas, tanto na obra Direito e Democracia, e recomendo outras obras, principalmente no âmbito da ideia da compreensão do agir comunicativo, a sua obra é Teoria do Agir Comunicativo. Eu tenho essa versão em 2 volumes, Teoria do Agir Comunicativo, de Jürgen Habermas, né? E nessa teoria do agir comunicativo ele se propõe, temos aqui, né, na antecapa, a teoria do agir comunicativo propõe-se como tarefa principal esclarecer os fundamentos de uma teoria crítica da sociedade. O conceito fundamental do agir comunicativo, uma categoria habermasiana, franqueia o acesso a 3 áreas temáticas entre si ligadas. A saber, essas 3 áreas. O conceito de racionalidade comunicativa. O que é uma racionalidade comunicativa? Uma concepção de sociedade. Uma concepção de sociedade em 2 níveis, capaz de amarrar entre si o paradigma da ação e do sistema, e uma abordagem teórica que tenta explicar os paradoxos da modernidade, subordinando o mundo da vida, já estruturado do ponto de vista comunicativo, ao sistema de ação imperativo, emancipado e formalmente organizado. Então vai entrar aqui, inclusive, o conceito de mundo da vida, que é onde ocorre, de fato, a facticidade e a validade das normas. De uma forma bem simplória, quando a linguagem comum diz, determinada lei não pegou, existe a lei, mas ela não pegou, ela não funciona, ela não foi, não é aceita por ninguém, isso é um exemplo concreto do que Habermas está falando. Essa lei, as pessoas não se viram como autores e destinatários dessa lei, ela foi imposta. Então, embora ela seja legítima do ponto de vista da estrutura legal do sistema nacional, ela não é legitimada no mundo da vida e na esfera pública. Portanto, ela perde também a sua eficácia e a sua validade. Recomendo também esse livro um pouco menor, do Jürgen Habermas, chamado O Futuro da Natureza Humana. Uma excelente obra para pensarmos sobre a vida humana em si e algumas provocações que o Habermas traz no contexto da modernidade. Um outro livrinho também bem fininho dele e muito bom de ler é A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade, por Jürgen Habermas, um excelente livro. Um outro, um tanto não tão fino assim, mas mais robusto, O Discurso Filosófico da Modernidade. Para compreendermos bem o pensamento do Jürgen Habermas em relação à modernidade, na lógica da teoria crítica da escola de Frankfurt, esse livro, O Discurso Filosófico da Modernidade, é essencial. Também este outro livro, Consciência Moral e Agir Comunicativo, muito utilizado no âmbito da educação, da comunicação social e da construção das normas sociais. Um outro livrinho um pouco mais com uma ênfase maior filosófica, teórico-filosófico, Verdade e Justificação, Ensaios Filosóficos, né? Aqui tem uma série de ensaios filosóficos do Jürgen Habermas sobre a questão da verdade e justificação. E também, mais no âmbito filosófico, recomendo Pensamento Pós-Metafísico. Essa obra traz um pensamento bastante original dos estudos de Habermas a partir de categorias como razão comunicativa sobre o pensamento pós-metafísico. Fica aqui a minha singela e breve homenagem a esse grande pensador contemporâneo que nos deixou agora em 2026, aos 96
anos de idade, um ícone do pensamento filosófico, sociológico, jurídico, que propõe uma teoria robusta, sólida, consistente, que tem, como toda a teoria e todo o pensamento, a sua crítica pertinente, como já foi feita e ainda é feita por muitos pensadores, mas que de fato nos provoca de uma forma extremamente original. Lembrando, de fato, um idealista, um outro filósofo, o último dos idealistas, Hegel, que também tem uma obra basilar chamada Princípios da Filosofia do Direito, e que ele nos diz: pensar a vida, eis a tarefa. E esta é a provocação da filosofia e do filósofo. Pensar a vida e não pensar na vida. Ou como eu gosto de comentar com os meus queridos alunos, quando questionado sobre para que serve a filosofia serve justamente para que você não tenha que servir a ninguém. A filosofia serve para provocar a autonomia, a reflexão crítica, a crítica ao pensamento estabelecido, para que eu possa, de fato, compreender aquela razão que se pretende comunicar no seio da humanidade.